A luta de classes. O segundo ponto, meus amigos, e sobre o qual é crucial que vocês tenham clareza, é a natureza da relação de vocês, como trabalhadores, com o capitalista nesse sistema capitalista de produção. Vocês viram que o salário com o qual vocês sobrevivem e os lucros que deixam os capitalistas tão revoltados são as duas partes em que se divide a riqueza que vocês produzem. O trabalhador quer uma fatia cada vez maior e o capitalista também. Mas a coisa não funciona assim, não é mesmo? Uma coisa não pode ser dividida em duas partes para aumentar a parte de cada uma. Se o trabalhador produz, vamos dizer, R$ 4 de riqueza por dia e o capitalista fica com 2, sobram apenas 2 para o trabalhador. Se o capitalista ficar com 3, sobra apenas 1 para o trabalhador. Se o capitalista ficar com 3,50, sobram apenas 50 centavos para o trabalhador. E o contrário também é verdadeiro. Se o trabalhador aumentar a sua parte de 50 centavos para R$ 1, restam apenas 3 para o capitalista. Se o trabalhador conseguir 2, o capitalista fica só com 2. Se o trabalhador continuar avançando e ficar com 3, o capitalista terá que se contentar com 1. E se o trabalhador decidir que merece o fruto do seu trabalho e ficar com os R$ 4 que produz, o capitalista vai ter que começar a trabalhar. Entre a classe trabalhadora e a classe capitalista, existe um conflito impossível de conter, uma luta de classes pela sobrevivência. Nenhum político de fala mansa pode ignorar isso. Nenhum professor capitalista ou estatístico do governo pode argumentar contra isso. Nenhum padre capitalista pode esconder isso com suas rezas. Nenhum traidor da classe trabalhadora pode disfarçar isso. Nenhum arquiteto de reforma social pode construir em cima disso. Essa luta se manifesta de todas as formas, como nesta greve, de maneiras que frustram todos os planos e esquemas daqueles que a negam ou a ignoram. É uma luta que não vai acabar, e só pode terminar de uma de duas maneiras: com a subjugação total da classe trabalhadora ou com a abolição da classe capitalista. É por isso que vocês precisam entender a teoria na qual se baseiam essas suas associações comerciais, puras e simples, e pela qual vocês entraram nessa greve, é uma mentira. Não existe interesse comum, apenas hostilidade entre a classe capitalista e a classe trabalhadora. A batalha que vocês estão travando para estabelecer uma relação harmoniosa entre as duas é uma batalha perdida. Comparem essa teoria com a realidade da luta de classes, e vocês verão que ela se desfaz como castelo de areia. Examinem o caminho que essa teoria falha os fez percorrer, os fracassos que marcaram a trajetória de vocês, e a verdade será inevitável. Vocês foram enganados. O desenvolvimento da sociedade capitalista. Vamos dar uma olhada rápida na história do nosso país. Para simplificar, e também porque o tempo urge, vou usar números pequenos. Imaginem que, há alguns anos, existam apenas 10 fábricas têxteis competindo entre si na comunidade. Como cada um desses 10 donos de fábrica conseguiu o dinheiro para começar seus negócios como capitalistas, vocês já sabem. Digamos que cada um desses 10 capitalistas empregue 10 trabalhadores, que cada trabalhador receba R$ 2 por dia e que a produção de cada um desses 10 grupos de trabalhadores em cada uma dessas 10 fábricas seja equivalente a R$ 40 por dia. Vocês também já sabem que, desses R$ 40 de riqueza produzida pelos trabalhadores, cada um dos 10 capitalistas concorrentes pega R$ 20 para pagar os salários dos seus 10 trabalhadores e outros R$ 20 para colocar no próprio bolso como lucro. Cada um desses 10 capitalistas, portanto, ganha R$ 120 por semana, sem colocar a mão na massa.
Essa quantia de lucro, vocês podem pensar, deveria ser o suficiente para satisfazer nossos 10 capitalistas. É uma boa quantia para ganhar sem fazer esforço algum. Na verdade, pode ser que seja o suficiente para alguns deles, talvez até para a maioria. Mas, se, por qualquer um dos muitos motivos, essa quantia não for suficiente para um deles, todos os outros entram em parafuso. A individualidade é uma divindade no altar da qual o capitalista reza ou finge rezar. Na prática, o capitalismo rouba a individualidade, não apenas da classe trabalhadora, mas dos próprios capitalistas. A ação de um deles força a ação de todos. Como numa fila de dominós, a queda de um derruba todos os outros. Vejamos o capitalista número 1. Ele não está satisfeito com seus R$ 120 por semana. Das muitas razões que ele pode ter para isso, vamos considerar a seguinte: ele tem uma filha. Em breve, ela estará em idade de casar. Com quem ele gostaria que ela se casasse? Em público, especialmente na frente dos trabalhadores, ele faz discursos inflamados sobre a igualdade entre todos e sobre como o país está cheio de pretendentes perfeitos para sua filha. Mas, no fundo, ele sabe que não é bem assim. Ele vê até seus colegas capitalistas como inferiores. Ele sonha com um príncipe, um duque, ou pelo menos um conde para ser seu genro. E em seus devaneios que refletem a pequenez da sua mente, ele se vê como o avô dos netos do príncipe, duque ou conde. Para realizar esse sonho, ele precisa de dinheiro. Afinal, príncipes e outros nobres não são baratos. Sua renda atual, R$ 120 por semana, não é suficiente para bancar esse luxo. Ele precisa de mais. Para seus empregados, ele recomenda fé em Deus. Mas ele sabe que se quiser mais dinheiro, ele não virá do céu, mas sim do suor do rosto dos seus trabalhadores. Como toda a riqueza produzida em sua fábrica é de R$ 40 por dia, ele sabe que, se aumentar a sua parte de R$ 20 para R$ 30, sobrarão apenas R$ 10 para os salários. Ele decide tentar. Ele anuncia uma redução salarial de 50%. Seus empregados, indignados, se reúnem e se recusam a trabalhar. Eles entram em greve. E agora? Naquela época, era preciso habilidade, adquirida através de anos de experiência, para realizar o trabalho. Podia haver sapateiros desempregados, mas não tecelões. Talvez em algum lugar distante existissem tecelões disponíveis, mas naqueles tempos não havia telégrafo ou ferrovia para contatá-los. E, para piorar a situação, os 9 concorrentes do capitalista número 1, sem greve para atrapalhar, continuavam produzindo e ameaçavam expulsá-lo do mercado. Diante dessa situação, o capitalista número 1 cede. Ele cancela a redução salarial. Voltem a trabalhar, meus amigos. Ele diz aos seus operários em greve. Vamos fazer as pazes. O trabalho e o capital são irmãos. Até os irmãos mais unidos brigam às vezes. Nós tivemos um desentendimento. Foi um erro meu. Vocês se organizaram num sindicato com uma tabela salarial de R$ 2 por dia. Eu jamais lutaria contra o sindicato. Eu o adoro. Voltem ao trabalho. E os trabalhadores voltaram. Assim terminou a primeira greve. A vitória conquistada deu a muitos deles um senso de ousadia. Inovação. É aqui que a coisa muda. E poucas pessoas percebem essa mudança. Alguns podem pensar, bom, aquele capitalista pelo menos tem o direito de lucrar com a máquina dele. Afinal de contas, ele é um inventor. Errado. Basta olhar para a história dos nossos inventores e vocês verão que aqueles que realmente lucraram com sua genialidade são tão poucos que podem ser contados nos dedos de uma mão e ainda sobram dedos. Os capitalistas se aproveitam da situação difícil do inventor e compram sua invenção por uma mixaria. O inventor acredita que poderá ganhar dinheiro com sua próxima invenção. Mas, antes que ela esteja pronta, ele está tão pobre quanto antes.
e a mesma exploração se repete, até que finalmente, com a mente esgotada, ele morre na miséria, deixando o fruto do seu trabalho para enriquecer os capitalistas. Ou, pior ainda, o capitalista simplesmente rouba a invenção descaradamente e usa seus tribunais corruptos para impedir que o inventor reivindique o que é seu por direito. De Eli Whitney até os dias de hoje, essa é a realidade que os inventores enfrentam nas mãos da classe capitalista. Um caso recente ilustra bem essa situação. A Bonsek Machine Co. percebeu que seus funcionários estavam criando várias invenções e decidiu se apropriar de todas elas. Para isso, a empresa obrigou todos os candidatos a emprego a assinar um contrato no qual, em troca do emprego, eles cediam à empresa todos os direitos sobre qualquer invenção que fizessem enquanto trabalhassem lá. Um desses funcionários, que havia assinado o tal contrato, informou à empresa que achava que poderia inventar uma máquina que fechasse os cigarros grampeando as pontas, em vez de colando-as. Era uma ideia revolucionária e a empresa o incentivou a continuar. Durante 6 meses, ele se dedicou à invenção, sem receber salário ou qualquer tipo de pagamento da empresa, até que finalmente a aperfeiçoou e a patenteou em seu nome. Imediatamente, a empresa entrou com um processo contra ele na Justiça Federal, alegando que a invenção era propriedade dela. E, para a surpresa de ninguém, a Justiça Federal deu ganho de causa à empresa, roubando do inventor seu tempo, seu dinheiro, o fruto do seu trabalho e seus direitos inalienáveis. As engrenagens começam a girar. Voltando ao capitalista número 1, ele vai, examina a máquina e percebe que ela funciona exatamente como lhe prometeram. Ele a compra, instala em sua fábrica, escolhe os 5 trabalhadores menos ativos da greve anterior e os coloca para trabalhar, pagando os mesmos R$ 2 por dia de antes. Então, com um sorriso falso e cheio de falsa compaixão, ele se dirige aos outros 5 e diz: "Sinto muito, mas não tenho vagas para vocês. Eu acredito nos princípios do sindicato e estou pagando o salário estabelecido pelo sindicato aos 5 homens de que preciso. No momento, não preciso de mais ninguém. Se cuidem. Quem sabe numa próxima?" E ele realmente espera que não haja uma próxima, como vocês já devem ter imaginado. Qual é a situação agora? O capitalista número 1 paga, como antes, R$ 2 por dia, mas agora para apenas 5 trabalhadores. Estes, com a ajuda da máquina, produzem o dobro do que os 10 produziam antes. A produção da fábrica agora vale R$ 80 por dia. Como apenas R$ 10 são destinados aos salários, o capitalista tem um lucro de R$ 70 por dia, ou 250% a mais do que antes. Ele está cada vez mais perto de casar a filha com seu nobre. E o que aconteceu com os trabalhadores que foram substituídos pela máquina? O destino deles é uma lição sobre como funciona o capitalismo. Eles não são cidadãos brasileiros? Será que a Constituição não garante o direito ao trabalho? Será que eles não merecem trabalhar para sustentar suas famílias? Observem o que acontece com eles. Eles vão até a fábrica do capitalista número 2 em busca de emprego. Mas antes mesmo que cheguem lá, as portas se abrem e outros 5 trabalhadores são jogados na rua. O que aconteceu? A individualidade do capitalista número 2 também cedeu à pressão do desenvolvimento capitalista. A compra da máquina pelo capitalista número 1 permitiu que ele produzisse muito mais e a um custo menor. Se o capitalista número 2 não fizesse o mesmo, seria esmagado pela concorrência e expulso do mercado. O capitalista número 2, portanto, também investiu numa máquina, o que resultou na demissão de 5 dos seus trabalhadores. Esses 10 trabalhadores desempregados, agora desesperados, vão até a fábrica do capitalista número 3, na esperança de que ele seja diferente. Mas o que eles encontram? Não são 5 trabalhadores demitidos como nas fábricas anteriores, mas todos os 10 trabalhadores do capitalista número 3,
jogados na rua sem dó nem piedade. E para piorar a situação, o próprio capitalista número 3 está na rua, agora rebaixado à condição de operário, junto com aqueles que antes eram seus empregados. O que aconteceu aqui? A individualidade do capitalista número 3 foi completamente aniquilada pelo rolo compressor do desenvolvimento capitalista. A mesma lógica que levou o capitalista número 2 a comprar a máquina, tornou a máquina indispensável para o número 3. Mas como ele, ao contrário dos seus concorrentes números 1 e 2, gastou toda a sua fortuna, em vez de guardar uma parte, ele não tem dinheiro para comprar a máquina. Consequentemente, ele não consegue produzir a um custo baixo o suficiente para competir e, consequentemente, ele vai à falência. Os 21 trabalhadores desempregados, agora unidos pela desgraça, continuam sua busca por emprego, indo de fábrica em fábrica. Mas a história se repete em cada porta que batem. Não só não há vagas, como em todos os lugares os trabalhadores estão sendo demitidos e substituídos por máquinas. E aqueles que ainda não foram substituídos temem que seu dia esteja próximo, enquanto veem seus patrões, antes ricos e poderosos, agora arruinados e desesperados, se juntarem a eles na fila do desemprego. O que aconteceu nessa indústria aconteceu em todas as outras. Assim, as fileiras da classe capitalista diminuem, enquanto a riqueza e o poder se concentram nas mãos de cada vez menos pessoas. E as fileiras da classe trabalhadora aumentam, enquanto sua força de trabalho se torna cada vez mais desvalorizada e dispensável. Esse processo explica como, por um lado, as fábricas de New Bedford, por exemplo, acabam nas mãos de cada vez menos famílias. Como, segundo o IBGE, a riqueza total da cidade está concentrada nas mãos de um pequeno grupo de privilegiados. Como, apesar da crise, os lucros desses poucos privilegiados continuam aumentando. E como, por outro lado, a situação da classe trabalhadora se torna cada vez mais precária. Os trabalhadores do capitalista número 1 se veem de volta à estaca zero. Fazer greve novamente está fora de questão. Sem entender como o sistema capitalista realmente funciona, eles não conseguem compreender a armadilha em que se meteram. E assim como tantos outros trabalhadores iludidos, eles se agarram à esperança de que dias melhores virão. E na esperança de acelerar a chegada desses dias melhores, eles se dividem e se engajam na política, ora apoiando o partido A, ora apoiando o partido B, sem perceber que, independentemente de quem esteja no poder, quem sempre se beneficia é a classe capitalista, e quem sempre sai perdendo é a classe trabalhadora. Mas a paciência, assim como a fome, tem limite. O superintendente da Ferrovia da Pensilvânia para a divisão de Indiana, falando da perspectiva da classe capitalista, é claro, disse recentemente: muitas soluções têm sido propostas para a questão trabalhista, mas só existe uma que realmente funciona. É a seguinte: coloque R$1 em cima da mesa e espere 1 ano. Depois de 1 ano, o R$1 ainda estará lá. Agora coloque um trabalhador em cima da mesa e espere 1 mês. Depois de 1 mês, tudo o que restará será um cadáver. Essa, segundo ele, é a solução definitiva para a questão trabalhista. Em outras palavras, matar os trabalhadores de fome. Infelizmente, os trabalhadores do capitalista número 1 estão prestes a descobrir que ele está certo. A situação se agrava a tal ponto que poucos, ou nenhum deles, conseguem resistir. Um homem pode suportar a própria fome, pode até suportar ver a esposa e os filhos famintos, mas quando ele não tem como comprar remédio para salvar a vida de um filho doente, ele se desespera. E a fome, como todos sabemos, abre caminho para a doença. Sem ter para onde correr, os trabalhadores do capitalista número 1 engolem o orgulho e vão, de cabeça baixa, implorar ao capitalista número 1, aquele mesmo que os havia descartado como se fossem lixo, por um emprego. Eles se oferecem para trabalhar por qualquer coisa que ele possa pagar, mesmo que seja menos do que o salário mínimo. E o que faz o capitalista número 1, o irmão da classe trabalhadora,
Aquele que até pouco tempo atrás dizia defender os direitos dos trabalhadores? Seus olhos brilham de satisfação ao ver os trabalhadores, humilhados e desesperados, implorando por um emprego, dispostos a trabalhar por menos do que os que ainda têm a sorte de estar empregados. Ele estufa o peito e, num discurso hipócrita e demagógico, declara: "Que alegria revê-los, meus caros compatriotas! É com imensa satisfação que vejo que vocês estão dispostos a trabalhar duro para sustentar suas famílias. Ao contrário de tantos vagabundos por aí, vocês não têm medo de arregaçar as mangas e garantir o sustento do seu lar com honestidade. Que o Cristo Redentor abençoe a decisão de vocês de se libertarem das amarras do sindicato. Vocês, meus amigos, são a prova de que o trabalhador brasileiro é livre para escolher o próprio destino. Sejam bem-vindos de volta, meus queridos trabalhadores. E podem ter certeza de que seus salários, de R$ 1 por dia, serão mais do que suficientes para garantir o bem-estar das suas famílias. Quando os trabalhadores que ainda estavam empregados, recebendo seus míseros R$ 2 por dia, se recuperam do choque, decidem que é hora de lutar. Mas que tipo de luta os espera? Observem bem a situação e vocês verão nela um reflexo da sua própria realidade. Nós já enfrentamos esse patrão antes e vencemos. Eles argumentam: se lutarmos de novo, venceremos de novo. Mas as coisas mudaram. Em primeiro lugar, naquela época, não havia trabalhadores qualificados desempregados. Agora, eles estão por toda parte. Muitos deles foram expulsos de seus empregos não por imigrantes europeus, mas pela máquina, um inimigo silencioso e implacável. Em segundo lugar, a máquina tornou o trabalho tão simples que, enquanto antes apenas trabalhadores de um mesmo ofício representavam uma ameaça para os empregos daqueles que trabalhavam nesse ofício, agora trabalhadores de todos os tipos, o exército de desempregados que só cresce, representam uma ameaça para todos os empregos. É cada vez mais comum ver ex-sapateiros trabalhando como chapéus, ex-chapeleiros trabalhando como tecelões, ex-tecelões trabalhando em fábricas de charutos, ex-operários de fábricas de charutos trabalhando como maquinistas, ex-trabalhadores rurais trabalhando em fábricas, e assim por diante. A máquina nivelou o mercado de trabalho por baixo, transformando todos em peças facilmente substituíveis na grande engrenagem do capitalismo. Em terceiro lugar, o telégrafo e a ferrovia tornaram muito fácil para o empregador encontrar trabalhadores dispostos a trabalhar por qualquer salário, em qualquer lugar do país. Finalmente, ao contrário do passado, os poucos capitalistas que restam estão cada vez mais unidos e poderosos. Aqui em New Bedford, por exemplo, a falsa concorrência entre os donos de fábrica não engana mais ninguém. A maioria das fábricas, embora pareçam empresas independentes, pertencem a uma única família, como é o caso da família Pierce. Diante dessa nova realidade, como os trabalhadores podem vencer? No passado, eles tinham alguma proteção, mas agora estão completamente vulneráveis, à mercê de um exército de desempregados famintos e desesperados. No passado, eles enfrentavam um inimigo dividido, mas agora se veem diante de um inimigo unido e implacável, uma poderosa organização de empresas capitalistas que controla tudo e todos. Finalmente, ao contrário do passado, os poucos capitalistas que restam estão cada vez mais unidos e poderosos. Aqui em New Bedford, por exemplo, a falsa concorrência entre os donos de fábrica não engana mais ninguém. A maioria das fábricas, embora pareçam empresas independentes, pertencem a uma única família, como é o caso da família Pierce. Diante dessa nova realidade, como os trabalhadores podem vencer? No passado, eles tinham alguma proteção, mas agora estão completamente vulneráveis, à mercê de um exército de desempregados famintos e desesperados. No passado, eles enfrentavam um inimigo dividido, mas agora se veem diante de um inimigo unido e implacável, uma poderosa organização de empresas capitalistas que controla tudo e todos.
As condições mudaram e os resultados também mudaram. Em vez de vitória, agora só há derrota. E a cada dia que passa, a derrota se torna mais amarga e inevitável. Os trabalhadores se veem diante de um dilema cruel: voltar ao trabalho, aceitando condições cada vez piores, ou ver seus lugares serem ocupados por outros trabalhadores igualmente desesperados. E se, por um milagre, conseguirem formar um movimento de resistência, o Estado, sempre a serviço da classe dominante, não hesitará em usar a força bruta para reprimir qualquer ameaça à ordem estabelecida. Os princípios da organização eficaz. Agora que já analisamos a situação, podemos finalmente responder à pergunta: como devemos nos organizar para não travarmos a mesma batalha perdida de sempre? O primeiro passo é entender que apenas o trabalho gera riqueza, que a classe trabalhadora, apesar de ser a responsável por toda a riqueza, fica com cada vez menos, enquanto a classe dominante, a classe capitalista, fica com cada vez mais. Que essa exploração só é possível porque a classe trabalhadora foi roubada das ferramentas, das máquinas, sem as quais não pode trabalhar, e que a máquina ou ferramenta atingiu um nível de desenvolvimento tão alto que não pode mais ser operada por um único indivíduo, mas sim pelo esforço coletivo de muitos. A partir dessa compreensão, fica claro que o objetivo de todos os trabalhadores conscientes e organizados deve ser derrubar o sistema de propriedade privada dos meios de produção, pois é esse sistema que os mantém acorrentados à exploração. Da mesma forma, é preciso entender que o governo, longe de ser um árbitro neutro, é um instrumento da classe dominante, usado para proteger e perpetuar o sistema capitalista. A partir dessa constatação, fica claro que o objetivo de todos os trabalhadores conscientes e organizados deve ser tomar o poder político e colocar o governo sob o controle da classe trabalhadora. E como fazer isso? Unindo-se a um partido político que represente os interesses da classe trabalhadora, como o Partido Socialista Brasileiro, e lutando pela construção de uma sociedade socialista. Mas enquanto esse dia não chega, o que podemos fazer? Esperar passivamente pela revolução? Não. Existe muito que podemos fazer, mesmo durante o período entre as eleições.